Oi, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento linguístico da criança desde o nascimento até os 2 anos de vida. É importante ressaltar que cada criança tem o seu tempo dentro do seu desenvolvimento e esse tempo precisa ser respeitado, ok? Então vamos lá. Logo quando a criança nasce, que ela é recém-nascida, a criança ela nasce no estágio pré-linguístico, um estágio que é conhecido como estágio de pouca comunicação. Porque a comunicação desse bebê com o adulto, com o meio dela, se dá através de reflexos instintivos, que é o choro, o gemido, os gritos. Então, a comunicação que essa criança tem com o seu meio é uma comunicação para suprir sua necessidade fisiológica, certo? Com um mês, a criança já consegue diferenciar os sons da fala com os outros sons, com outros tipos de barulhos. E ela cria uma linguagem própria de si. Isso com um mês, ok? Aos 3 meses, a criança começa a balbuciar, a fazer sons, alguns sons, e ela começa a responder ao ambiente que ela está inserida através de olhares ou de sorrisos. Ela já consegue acompanhar o som que ela ouve com o olhar, né? E responder com o olhar ou com um sorriso. Nos 6 meses, a criança começa a balbuciar, pronunciando palavras como mamã, papá, né? E usando vários tipos de entonações para essas palavras. Essa fase é conhecida, essa linguagem é conhecida como a linguagem materna, onde a criança fala algumas palavrinhas ali, né? Só que essas palavras ainda não têm significado algum, não tem sentido algum ainda essas palavras. Nos 10 meses de vida, que essas palavras começam a fazer sentido. As crianças começam a utilizar das palavras que ela ouve para poder conseguir algo que ela deseja. Então ela começa a imitar. Os 10 meses é a fase da imitação. A criança imita sons, ela utiliza desses sons, né, dessas palavras e de gestos para apontar, para dizer, para expressar o que ela quer. Com 1 ano, a criança inicia o estágio linguístico. Esse estágio linguístico é concretizado pela maturação do aparelho fonador dessa criança. É quando pode acontecer da criança começar a pronunciar algumas palavras já tendo sentido, mas elas usam muito palavras-chave para conseguir o que ela quer com 1 ano. Por exemplo, TT, né? Às vezes ela não fala mãe, eu quero leite, papai, eu quero leite, titia, vovó, ela fala TT e o adulto entende que ela quer tomar leite. Ou ela fala qualquer outra palavra que ela aprende ali, né? E essa palavra é uma palavra-chave mostrando que ela deseja algo ou deseja fazer algo. Com 1 ano e meio, é esperado que essa criança já tenha aproximadamente 50 palavras em seu vocabulário, mesmo elas sendo pronunciadas de maneira errada. Aos 2 anos, é esperado que a criança tenha aproximadamente 100 palavras no seu vocabulário. Aos 2 anos, a criança começa a perceber que a linguagem é uma forma de comunicação no meio que ela vive. Então, ela começa a formular mais frases, ao invés de usar palavras-chave, ela começa a falar uma frase inteira, né? Se preocupar um pouquinho mais com algumas regrinhas gramaticais. Não que a criança vá falar tudo com ponto, vírgula, mas ela pode aprender, por exemplo, falar as palavras no plural. Só que aí todas as palavras que ela for falar, ela vai acabar falando no plural. Então ela começa a ter essa percepção um pouquinho mais aguçada do ambiente que ela está vivendo, né? Que ela está inserindo como comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação bem simples, né? Pra gente entender mesmo no dia a dia como que é esse desenvolvimento linguístico da criança até os 2 anos de idade no dia a dia, como que é na prática. Vou estar fazendo mais vídeos focados no desenvolvimento infantil e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!